Bom dia, meu nome é Ivan e eu e meu grupo iremos falar sobre o capítulo 6 de Sociologia, que fala sobre a sociologia da cultura e seus debates. Eu vou começar falando sobre a importância de falar de culturas no plural. Nós vivemos em um mundo marcado pela diversidade cultural. Dá para ver isso no dia a dia, principalmente na comida. No nosso cotidiano, a gente encontra pratos de diversas partes do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós encontramos yakisoba, quibe, sushi, que já viraram comuns aqui na nossa região. E aqui em Manaus e no Amazonas em si, também temos costumes e comidas tradicionais, como tambaqui, jaraqui, açaí, tacacá, além das feiras e mercados que mostram muitas variedades de hábitos e sabores. Quando a gente entende que existem muitas culturas, a gente percebe que não existe uma cultura mais certa ou até mesmo superior. São modos diferentes de viver, com valores, tradições e costumes diferentes. E essa ideia é fundamental para que a gente evite os estereótipos e os preconceitos, porque assim nós iremos parar de julgar o outro de forma automática. Então, falar em culturas no plural ajuda a gente a observar, compreender e respeitar as diferenças na nossa sociedade. E isso melhora a nossa convivência na sociedade em si, porque a diversidade, ela não é um problema, ela é uma realidade do nosso mundo. Olá, me chamo Maria Eduarda e eu vou falar um pouco sobre a cultura. Historicamente, nós sabemos que as pessoas que pensavam sobre cultura se referiam somente a artes, letras e ciências. Porém, na antropologia e na sociologia, eles entendem a cultura de uma forma bem mais ampla. Um autor importante é o antropólogo Edward Taylor, que definiu a cultura como um conjunto de coisas que os seres humanos aprendem vivendo em sociedade. No Brasil, e tendo como exemplo o Amazonas, nós vemos isso em coisas bem mais simples, como, por exemplo, nas nossas expressões, nas palavras, nas nossas traduções e na nossa culinária. Então, podemos concluir que cultura não é para poucos, todos nós temos e compartilhamos ela com as pessoas ao nosso redor diariamente. Olá, eu sou a Bárbara e vou falar sobre 10 autores que ajudam a entender a cultura. O antropólogo Clifford Geertz comparou a cultura a teias de significados. A ideia é que nós, seres humanos, damos sentido às coisas. Símbolos, roupas, festas, músicas e tradições têm significados para quem vive aquela realidade. Por isso, estudar cultura não é só descrever, é também interpretar o que aquilo significa para as pessoas. Outro autor, o Bronislaw Malinowski, defendia que para entender uma cultura de verdade, é importante conviver e observar por dentro, participando do cotidiano. Isso ficou conhecido como observação participante. Assim, a gente entende melhor como as práticas funcionam e por que elas existem naquele grupo. E o Franz Boas foi muito importante por criticar a ideia de que algumas culturas seriam mais evoluídas do que as outras. Ele mostrou que não faz sentido criar uma hierarquia, porque cada cultura tem sua história e seu contexto. Um exemplo bem próximo é como eventos e tradições, como o Festival de Parintins, têm significados que vão além do entretenimento. Envolve identidade, símbolos, história e pertencimento. Esses autores ajudam a gente a compreender cultura com mais respeito e mais profundidade. Oi, meu nome é Ana Carolina e hoje vou falar sobre os 3 tipos de cultura: a cultura popular, a cultura erudita e a cultura de massa. A cultura popular, ela nasce da vida cotidiana das pessoas. Ela pode aparecer em tradições, práticas, festas, comidas típicas e etc. Aqui no Amazonas e no Brasil, ela pode aparecer nas festas locais, nas comidas típicas, nas feiras e etc. Ela abrange principalmente a vida cotidiana das pessoas. A cultura erudita, ela é muito mais valorizada em centros mais formais, por exemplo, museus, faculdades, centros culturais. É aquela que ela precisa ter um certo estudo para ser apreciada, por exemplo, a literatura, a arte e a música. A cultura de massa é aquela que tem como objetivo alcançar
bem mais gente por meio de meios de comunicação. É aquela que tem a linguagem bem mais acessível, como, por exemplo, nos programas de TV, nos streamings, no rádios, como os memes, os vídeos curtos. É muito importante entender que nem sempre esses tipos de cultura ficam separados. Na vida real, por exemplo, eles se misturam e eles influenciam muito de como a gente entende o mundo e vai viver. Oi, eu sou a Giovana e eu vou falar sobre conflitos culturais e uma forma de lidar com esses conflitos seria utilizando o relativismo cultural. Um conflito muito comum é o etnocentrismo. Ele acontece quando alguém avalia a cultura da outra, usando a própria cultura como padrão. Se sentindo superior em relação ao outro. Nesse sentido, isso pode gerar julgamentos injustos e preconceito. Outro processo é a aculturação, e ela acontece quando um grupo incorpora elementos de outra cultura. Isso pode acontecer de forma voluntária, que seria, por exemplo, com influência na música, na comida, ou até mesmo no jeito de falar. Porém, isso também pode acontecer de forma forçada, como aconteceu em muitos momentos da história. E um exemplo seria a colonização, quando os povos eles foram pressionados a abandonar sua própria cultura e tradição apenas por causa daquele tempo histórico, né? Por causa daquelas pessoas. Além disso, existe também a apropriação cultural, que acontece quando um grupo dominante utiliza símbolos de outra cultura que já foi inferiorizada apenas por moda ou por interesse. Ela não vai respeitar o significado e a história daquele povo, só vai esvaziar o sentido original. Diante desse problema, como resposta a essas questões diversas, a antropologia desenvolveu o relativismo cultural, que vai abordar uma postura mais legítima a cada manifestação cultural e entender valores e costumes dentro do contexto em que elas surgiram. Não vai comparar e dizer que uma é melhor que a outra, entendeu? Assim, isso ajuda a promover respeito, a promover diálogo, combater racismo e discriminação. Por fim, a gente pode entender que a cultura desse jeito é um passo muito importante para a convivência mais justa e pacífica. E assim eu posso encerrar a minha apresentação. Muito obrigada.